Bom dia, meu nome é André. E para começar a falar o que é filosofia para mim, eu queria começar abordando o que é filosofia no contexto geral de outros filósofos. Então eu separei alguns filósofos aqui, que no caso foi o primeiro vai ser Nietzsche, que é um dos meus favoritos, depois vai ser Sócrates e Platão, depois um outro meu favorito que é Maquiavel. Então, vou começar por Nietzsche, que foi o primeiro que eu comecei a pesquisar, que pelo que eu entendi mais ou menos da teoria dele é que não é uma a filosofia não é uma prática que ela não é só teoria. Ela não é uma coisa que você só se aprende na escola e você tá lá de boa para você aprender, como por exemplo, eh, geografia, história, assim, que você não, tipo, são matérias mesmo. A filosofia tá literalmente ligada à vida. Ela tá sempre lá no seu, tipo, tá lá e ela tem que ser questionada, tem que questionar a vida, tem que questionar tudo. E isso era o que Nietzsche achava. Nietzsche também ele criticava muito a filosofia clássica, que é a filosofia de Platão e Sócrates. Por isso que eu fui pesquisar deles, porque eu queria saber, pô, por que ele criticava tanto essa filosofia? E a filosofia do que ele criticava principalmente era porque Platão e Sócrates eles ficavam pensando muito, criticando muito, em vez de realmente botar a mão na massa. Ele, para Nietzsche, achava que os filósofos deveriam ser criadores, não apenas críticos. Eles deveriam criar as coisas, não apenas ficar criticando as coisas um do outro. Como, por exemplo, aquele caso muito famoso que tem dos filósofos tentando descobrir o que era um humano. E todo mundo discordando um do outro, tipo, não conseguiam achar nunca um resultado. E foi muito difícil para conseguir achar, porque todos eles ficavam questionando um outro, ficavam só nesse mundo de ideia deles. Depois eu fui atrás de Sócrates, porque eu tinha pensado, pô, queria dar uma olhadinha nele, porque depois dessa parte do Nietzsche. Então eu fui ver e Sócrates falava que a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma coisa muito importante, ou seja, ele procurava a verdade, não ficava só preso à sua própria fé. E ele nasce do reconhecimento da própria ignorância. Ele pensa, tanto que ele fala, só sei que nada sei. Ou seja, ele assume que mesmo ele sendo um cara inteligente, tanto que ele era considerado o cara mais zica da Grécia, ele era considerado o homem mais inteligente da Grécia, mais sábio pelo oráculo, que eu não vou botar mais muito. Ele falava que não sabia de nada, porque primeiro para você aprender você tem que saber o que você não, você tem que admitir que você não sabe. E através ele falava muito, refletia e também tinha muito diálogo. Eu acho que era uma coisa muito importante para se abordar sobre ele. E também ele ficava criticando essas coisas como que é uma coisa que Nietzsche não gostava. E agora eu vou falar sobre Platão, que também foi um outro da filosofia clássica que Nietzsche criticava, então eu também quis pesquisar sobre ele. Que para Platão, filosofia é o caminho para alcançar o mundo das ideias, onde estão as verdades universais e eternas. Ou seja, ele achava que através da filosofia, ficar criticando e questionando, você conseguiria chegar numa verdade eterna. Que não é o que Nietzsche achava. Nietzsche achava que você tinha que criar a sua própria verdade, você tinha que criar um jeito de você chegar nessa verdade. Já Platão achava que você, com a filosofia, você criticando várias e várias vezes, uma hora você chegava numa velocidade absoluta. Ou seja, não, você criticou tantas vezes que não tem mais nada para ser criticado. Então é perfeito. E para Maquiavel, a filosofia é tem um caráter prático, voltado para a política. Maquiavel sempre foi meio mais político. Ele achava que os fins justificavam os meios, que as pessoas eram más, que tanto que surgiu o termo maquiavélico do próprio Maquiavel, que é uma pessoa que ela não, sabe, que ela é meio má, assim, mas que não é mal exatamente, não sei explicar muito bem, só que é a pessoa maquiavélica, que vem desse negócio dos fins justificam os meios, porque Maquiavel achava que, pô, posso matar uma galera, se no final das contas for pelo bem maior, ele acreditava nisso, que não é uma coisa que eu acho muito certa, né, mas eu acho ele muito interessante por causa dos seus livros e também da sua ideologia política, que eu acho muito interessante. E agora eu vou falar sobre a minha parte, o que que eu acho que é filosofia. Bom, eu, abordando sobre todos os assuntos aí um pouquinho, eu não concordo muito com Maquiavel sobre essa questão dele achar que os fins justificam os meios, porque não, os meios são importantes. Então eu gosto de questionar bastante da filosofia, porque eu nunca acho que tem uma verdade universal. Sempre a verdade ela vai ser mutável. Então, como Nietzsche falava, a gente tem que criar as coisas. Então eu acho que é isso, uma coisa muito importante, criar, não ficar apenas criticando o que era. Então, para mim, a filosofia não é apenas uma matéria. A filosofia não é apenas uma coisa que você vai aprender na escola, vai ser inútil, você vai ler um livro lá e vai aprender, isso aqui é filosofia. Não. Filosofia você tem que querer aprender, você tem que se esforçar, e você não pode achar que é só uma matéria, porque ela não é só uma matéria, ela está ligada diretamente à vida. E pra mim é isso a filosofia, ou seja, é uma coisa, matéria, né, que está ligada diretamente à vida. Então, é isso. Eu acho que a filosofia é uma coisa muito importante para ser aprendida por todas as pessoas, porque a filosofia é o que nos faz pensar.
e pensando é que conseguimos um mundo melhor, um governo melhor, tudo melhor, porque sem pensar as pessoas só ficam burros e idiotas. Como dizem, né, a república, por exemplo, a democracia, poder do povo para o povo, só que o povo retardado. Tipo, se tivesse talvez se tivessem a parte da filosofia, não, do filosofar mesmo, sem pensar apenas na parte da matéria. A filosofia poderia ser poderia agregar muito na vida das pessoas. Então, para isso, acho que a gente deveria ter uma educação melhor. E é isso, muito obrigado.